Olá, pessoal do Araxá Entre Cafés. Estamos aqui mais uma vez nessa doçura de grão, café. Lógico, né? A gente não resiste e ser recebido nessa manhã com tanto carinho. Vocês já sabem, meu nome é Silvéria, eu sou negra, de pele retinta, estou de tranças. Hoje eu estou com uma blusinha de alcinha, um bordadinho aqui na frente, no tom bege e de calça vermelha. E sendo assim, muito agraciada pela presença dessa linda, que é a Paloma. Peço que você se apresente, por favor. Oi, pessoal, meu nome é Paloma Rezende, sou uma mulher branca, de cabelo pouco abaixo dos ombros hoje, estão escovados, eles são mais cacheados naturalmente, cabelo castanho com um pouco de mechas acobreadas, estou vestindo hoje um macacão preto de calça, com uma camisa branca com bolinhas pretas, um laço preto no pescoço, um anel de pérolas na mão direita, aliança na mão esquerda, brinco de pérolas nas orelhas. Tenho 39 anos e tenho 1,58 m de altura. Tá vendo, gente? Isso que é uma audiodescrição. Vamos tentar aprender. E eu estou muito feliz, né, de estar entrevistando a Paloma e ela vai ter uma história linda para contar para vocês. Mas primeiro eu preciso saber, nós queremos saber, quem é a Paloma Rezende? Nossa, a Paloma é tanta coisa ao mesmo tempo. A Paloma é, primeiramente, antes de qualquer outra coisa, a Paloma é mãe, né? Eu sou mãe do Miguel, de 9 anos, sou advogada. Hoje eu trabalho como especialista em direito da pessoa com deficiência. Já há mais ou menos 6, 7 anos eu me especializei nessa área e hoje é o principal norte do meu escritório. Sou casada, sou filha da Abadia de São Antônio, irmã da Patrícia, sou uma mulher apaixonada por cozinha, amo cozinhar, amo estar na presença dos meus amigos, amo tomar café, amo vir aqui no grão tomar café e adoro falar, então eu estou no meu lugar de conforto. Sim, isso é ótimo, isso é muito bom. E como que foi a infância da Paloma? Eu ia falar Patrícia, lembrando da sua irmã. Eu sei que você conviveu com a Patrícia. Sim. A minha infância foi uma delícia. Foi o que a gente brinca que são essas infâncias raízes, né? Que hoje em dia parece que os meninos não têm mais isso, né? Eu fui criada, morei na fazenda até os 7 anos de idade. A gente veio morar na cidade para eu estudar. E meu pai falou, vamos levar a nossa família toda para a cidade para estudar, porque lá a gente vai ter mais recursos. Mas foi uma infância assim de brincar de barro, na terra, na enxurrada, matando minha mãe de raiva quando chovia, correndo para a enxurrada para brincar, subindo em árvore. Eu morava no mesmo terreno da casa da minha avó materna. Então, pensa que delícia. Nossa. Além de tudo isso, eu estava do lado da minha avó. Então, a casa dela tinha tudo que é fruta, que você imaginar. Então, a gente subia nesses pés de fruta. Quebrei meu braço 2 vezes nessas aventuras. Então, assim, foi uma infância deliciosa. Só tenho lembranças boas. Foi uma infância muito simples, mas muito rica. Muito intensa, muito, né? Muito. De muito, a gente percebe na sua fala, de muito amor, de muito aventura. Muita aventura. E aí nós temos uma Patrícia que viveu tudo isso, e lógico, não foi de repente, mas como que surgiu a advogada? Então, meu pai gosta de contar essa história porque ele disse que eu, ali por volta dos 4 anos, falei para ele que eu seria advogada. E ele advogada. E assim, ninguém entendeu muito bem esse contexto, porque a gente não convivia com advogado nenhum, Sim. né? Normalmente a advocacia vem de alguém que tem um advogado na família. Eu nunca tive, não tenho nenhum parente próximo advogado, Sim. mas era o sonho da minha vida. E eu nunca quis ser outra coisa. Então, eu fiz o meu ensino médio, e aí eu fiz o Cefet, eu fiz mineração, olha, você vê, curiosidade, fiz mineração com o intuito de conseguir um emprego para custear a minha faculdade de Direito. Então, eu sempre quis ser advogada. Você nasceu advogada, né? Porque 4 anos, como com a criança, por toda a infância que você conta, não tinha realmente uma referência. Não tinha. Né? E assim, as pessoas às vezes perguntavam, até na própria faculdade, você vai prestar concurso? Você tem vontade de ser juiz, promotor?
Eu nunca tive essa vontade de ser servidora, apesar de admirar demais as profissões de servidores públicos, eu sempre quis advogar. Então, eu falo que eu vivo hoje um sonho realizado mesmo. Sim. Trabalhar com o que eu amo é um sonho realizado todo dia. E é maravilhoso, né? Quando a gente faz aquilo que... Eu acho que às vezes é Deus. Fala, não, aquela ali eu preciso dela nessa área. Eu acho. E você falou, sim, eu vou, quero, tô pronto. Aí você veio para a advocacia ganhou uma brilhante advogada, e você começou como para chegar na que você atua hoje? Quando eu ainda estava na faculdade, no 4º período de faculdade, eu fiz uma prova para estágio no Grupo Zema. Eu tenho muito orgulho de contar essa história, porque eu sou muito grata ao Grupo Zema, né? Eu prestei uma prova para estágio no 4º período, fui aprovada e comecei a fazer estágio lá. Eu trabalhei lá do meu 4º período até 2 anos depois de terminar a faculdade, nessa seara do direito empresarial. Depois eu fui para uma outra empresa também, do Grupo Zema, e aí trabalhei até 2016 lá. E aí eu sempre trabalhei com direito empresarial. Fiz a minha especialização na UFO, em direito empresarial, e aí eu tinha certeza que essa era a minha área. Até que um belo dia o bichinho do incômodo começou ali, e eu falei, preciso pensar numa coisa nova. Eu já tinha 12 anos de atuação exatamente nessa área de direito empresarial. Eu falei, acho que eu preciso conhecer novos ares e saber o que mais a Paloma Advogada tem a fazer nesse mundo, né? E aí Deus me presenteou, meses depois de ter saído da empresa, com o diagnóstico do Miguel de TEA. Ele tem um transtorno do espectro autista, né? E aí, nessa fase da vida, eu falei, agora eu preciso estudar um pouco. E eu já tinha saído da empresa, tinha ido trabalhar no escritório com a minha sócia. E aí eu falei, agora eu vou estudar um pouco sobre direito da pessoa com deficiência para entender onde é que eu posso ser útil na vida do meu filho. Inicialmente não tinha nenhuma pretensão de mudança de área. Ali não era advogada, era a mãe. Isso, era a mãe. Era a mãe. E eu precisava entender onde é que o meu filho, o que eu posso facilitar a vida do meu filho através do direito. Dele, né? E aí eu fiz a minha primeira especialização. E aí eu comecei a conviver nesse contexto com outras mães que viviam os mesmos desafios. Eu falo mãe sempre, porque quando a gente fala em criança com deficiência, muito mais do que em todas as outras maternidades, quem aparece ali é a figura da mãe. A mãe. O pai, muitas vezes, ele fica num lugar de bastidores ou num lugar de fuga mesmo. Que é pior. Então, que é pior ainda. Então, eu comecei a conviver com outras mães e entendi que essa não era uma necessidade só minha. E aí, eu comecei a atender mães em razão dessa especialização. E isso foi tomando uma proporção muito natural, que fez com que hoje essa seja a minha principal área de atuação no escritório. Apesar de ainda amar o direito empresarial e atender ainda empresas. Lógico, né? Você sabe as suas prioridades e quem você precisa naquele momento. Mas como foi para a Paloma, mãe? Porque uma gravidez, ela não acontece só durante 9 meses. Exato. Né? Ela começa antes. Muito né? Antes. A gravidez, ela é uma preparação de um ninho que vem muito tempo. E como que foi chegar a esse diagnóstico? Como que a mãe, né, a família, você, seu marido, entenderam esse processo? O diagnóstico dele veio muito precoce, né? Hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem diagnóstico muito cedo. Então, o Miguel teve diagnóstico aos 2 anos. 2 anos. Então, a gente teve... Por incrível que pareça, eu conto essa história, às vezes parece até exagero, mas a gente não viveu o famoso período de luto. Entendi. Pós-diagnóstico. A gente foi numa consulta em Uberaba, uma especialista, e aí ela fez a avaliação dele e praticamente fechou o diagnóstico em razão dos sinais que ele tinha de autismo. E aí a gente saiu de lá, falei, vamos para o shopping para brincar no parquinho? Vamos. E assim, na segunda-feira a gente voltou para achar e começamos as terapias e a vida seguiu. Né? Porque foi até libertador o diagnóstico. E o que te chamou atenção para que você procurasse esse diagnóstico? Ele sempre foi uma criança muito tranquila. Ele foi um bebê muito tranquilo, depois uma criança muito tranquila. E de repente ele teve uma mudança de comportamento. Começou a ficar bravo. E ele ficava muito bravo por qualquer coisa. E aí chorava. Extremo. E aí um dia a professora dele, na época da escola, me chamou. Falou, eu tô achando ele um pouco mais nervoso do que o normal. Eu falei, também acho. Aí eu falei, e se a gente levasse ele no especialista? Eu falei, acho uma boa ideia. Aí eu perguntei para ela, falei, você acha que ele é autista?
E professor não pode dar diagnóstico, não né? pode. Aí ela falou, uai, não sei, vamos levar no especialista. Você já foi logo assim, você acha que ela é autista? E aí eu acho que eu já vinha observando alguns sinais, apesar de conhecer muito pouco sobre autismo, porque nessa época eu não tinha. Sim, não era sua área de não convivia também interesse, não convivia, né? com outra criança. E aí, quando a gente teve a confirmação, foi quase que libertador em razão disso, porque aí eu pensei, agora ele vai ter ferramentas para se autorregular. Então, Sim, e você também, para olhar para ele, né, e auxiliá-lo, né, porque eu sou professora e muitas vezes a gente... ótima professora. Obrigada. Muitas vezes a gente vê as mães se apoiando naquilo para justificar tudo que a criança faz ou não faz. Exatamente. Né, que é uma coisa que preocupa, mas vamos continuar a sua história e se der tempo a gente fala sobre isso. Combinado. Então aí veio esse diagnóstico, você falou que foi libertador. E a partir de segunda, né? Porque aí segunda-feira você começou a agir para isso. Foi. E aí na segunda-feira a gente veio com 2 indicações terapêuticas, que era de fonoaudiologia e terapia ocupacional. Uhum. E aí eu não tinha nenhuma referência. E assim, eu sempre falo, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida e na vida do Miguel, da nossa família. Sim. Porque aí a gente foi conhecendo profissionais que um levava ao outro, que encaminhava. Então, assim, ele teve terapeutas que foram e são até hoje anjos na nossa vida, sabe? Sim. Fizeram diferença na vida dele. Ele era uma criança que falava, ele sempre foi verbal, sim, mas ele tinha limitações de fala. Então, hoje fala mais do que um papagaio, e fala sobre tudo. E a terapia ocupacional também, ele teve autoassistida há quase 4 anos, mas assim, continua hoje ainda fazendo terapias, mas tudo veio lá desse começo, quando a gente não parou. A gente olhou para o... E diagnóstico não é sentença, né, Silvia? É isso que eu queria falar, você acha que talento é pensamento, né? Que bom. Porque as pessoas olham e definem. Não é o que define a pessoa, a criança, seja quem for. É uma condição que você precisa ter um olhar, né? Eu vou deixar você falar, você é especialista. E até em razão disso que a nomenclatura mudou há alguns anos, né? A gente já falou excepcional, a gente já falou crianças especiais, crianças com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais, portadores de deficiência e deficientes. Todas essas terminologias já foram usadas. Já foram, gente, passado. Passadíssimo. Por que hoje a gente fala pessoa com deficiência? E quando você escreve, é pessoa com letra maiúscula, deficiência com letra minúscula. Por quê? Porque primeiro vem a pessoa. O PCD. A deficiência é o PCD. Por que a deficiência vem depois? Porque a primeira pessoa, né? Sim. A deficiência é uma característica, ela não é uma sentença. A pessoa é deficiente, ponto. Então, ali você limitou a vida dela em torno da deficiência. Você trouxe um holofote. Exatamente. A deficiência é uma parte da vida da pessoa, e a pessoa tem plenas capacidades em todos os sentidos. E outras habilidades, muito assim como nós. Exatamente. Né? Então, tem coisas que você faz muito bem, tem outras que você fala, amo cozinhar, ótimo. E talvez tem um outro que, por mais que goste de comer, não consegue cozinhar. Exatamente. Né? Então, são habilidades e não sei se eu posso usar essa palavra, deficiências ou limitações, todos nós temos. Todos nós temos habilidades e limitações. Exatamente. Só que as nossas limitações não nos definem. Exato. Mas aí, quando olha para uma criança, uma pessoa que tem um diagnóstico, aí ela é deficiente. Isso. E aí você tira automaticamente todo o brilho dessa pessoa. A partir do momento que você define que ela é só deficiente. Ela é só aquilo ali. Ela é aquilo. Não pode mais nada. Exatamente. E aí você traz para a pessoa a exclusividade da dificuldade que ela tem, da limitação, como você mesmo disse. Só limitação, ela não tem mais nada ali para apresentar. Exatamente. E aí Miguel trouxe essa nova advogada. Eu estou falando nova porque você já tinha um caminho trilhado. Sim. E você começou a se especializar, a ler, a estudar sobre isso. Como foi o processo dessa construção e como que é esse trabalho? Quando eu comecei a ler sobre direito da pessoa com deficiência, primeiro porque essa não é uma matéria que a gente tem na faculdade. Sim, apesar novo, apesar de já ser uma discussão, não só em nível de município, mas também até em nível federal, já tem-se a ideia de trazer essa matéria para a grade curricular do direito. Porque é fundamental, assim como a educação financeira no ensino
básico, Sim, né? Isso mesmo. Mas, enfim, comecei lendo artigos, assistindo vídeos de especialistas que já trabalhavam na área, e aí eu fiz a minha primeira especialização, que ela foi a primeira especialização aqui, voltada diretamente para a inclusão e direito da pessoa com deficiência. Então, ainda era tudo muito novo. O meu primeiro curso era um curso de 320 horas, eu acho. Uhum. A especialização que eu faço hoje, por exemplo, são 760 horas, uma que eu curso hoje. Sim. E a gente não para de estudar, né? Não. Você sabe disso. Principalmente, quer dizer, educação e direito. Se parar de estudar, então, porque já aposentou, desistiu da vida. Não tem jeito. E a legislação do direito da pessoa com deficiência, ela muda todo dia. Então, se você entrar no Diário Oficial, todo dia, toda semana, pelo menos, vai ter uma legislação nova. Essa semana mesmo teve. Então, na semana que vem, se a gente encontrar aqui para conversar, eu vou trazer outra novidade. Então, toda semana tem alguma mudança. Tem um processo, né? Exatamente. A justiça, né? Vou colocar assim, ela está entendendo como lidar e como ofertar aquilo que é o básico. É porque a gente está falando de direito. Então, lá na Constituição fala, né, todos são iguais perante a lei, olhando a questão da isonomia, mas de acordo com a sua especificidade, ele tem que ser olhado e atendido dentro das suas necessidades. Exato. Né? Resumir aqui, mas falou, está muito professora já de direito constitucional. Eu estudei muito para fazer um projeto ano passado, você sabe qual é. Arrasou, né? Eu estudei, eu tive que estudar para entender, porque eu queria que a lei me amparasse, né, para eu falar daquilo que eu estava falando. Com propriedade. Somos todos iguais, mas nós somos diferentes, mas nós somos iguais sendo diferentes, né? Então a lei fala, somos iguais sim, dentro das nossas diferenças. Isso. Então, ou seja, na minha diferença tem que ser atendida, né? E na sua diferença precisa ser atendida. Exato. Então, aí e de forma igual. Vem a questão da equidade, que muitas pessoas não entendem. Isso. Né? E acham que se eu colocar a mesma xícara para você, se você não tem condição de pegar, eu estou te ofertando. Você não dá conta. Exato. Aí você entrou no conceito de inclusão, né? Quando a gente fala de inclusão da pessoa com deficiência, é exatamente sobre isso. Não basta abrir portas para uma pessoa com deficiência, você precisa garantir que ela possa permanecer naquele ambiente de forma equânime, ou seja, que ela possa participar da mesma forma que eu, você, que todas as pessoas têm os mesmos direitos. Com as ferramentas que ela precisa. Exatamente. E essa é a diferença. Então, foi um projeto assim, que eu aprendi muito e você fez parte dele. Foi lindo. Sabe? Foi então, um prazer. Para mim foi maravilhoso. Mas eu queria que você contasse da sua atuação, como que você atua, né, dentro dessa área do direito, que é nova, né? É uma área muito nova. E como você falou, todo dia, se brincar, tem algo novo para aprender. Como que é? E eu sei também... Nossa, tem muitas perguntas. Vamos para essa primeira. Bom, a primeira coisa, Silvéria, é que a minha advocacia é uma advocacia com propósito, né? Então, quando eu recebo, mais uma vez eu falo das mães, quando eu recebo as mães no meu escritório, antes de receber uma cliente, eu recebo uma dor. Porque, primeiramente, quem procura um advogado já tem uma dor, né? Ninguém procura um advogado porque tem uma coisa boa para dividir. Dificilmente. Infelizmente, a gente trabalha com dores, que são problemas que você precisa resolver e traz para a advocacia. Pra justiça, mas no meu caso, pode chegar na justiça. Exato. Eu recebo uma mãe ferida, né? E muitas vezes as mães chegam no meu escritório vindo direto de um consultório. Ela chega com um diagnóstico e fala, eu tenho um laudo aqui, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? O que meu filho tem direito? Muitas vezes elas fazem essa pergunta, meu filho tem direito de quê? E aí, eu falo, então você senta, porque nós temos muita coisa para conversar. E hoje, com as ferramentas que a gente tem de avaliação, eu recebo também muitas pessoas com deficiência na fase adulta. Então, eu recebo hoje no escritório pessoas com deficiências múltiplas, né? Que tiveram diagnóstico na fase adulta já, principalmente de TEA, né? O diagnóstico de TEA na fase adulta é muito comum, mas tem pessoas também que tiveram deficiências adquiridas ao longo da vida, que a gente precisa falar disso. Às vezes em razão de uma doença, às vezes em razão de um acidente, né? Então, essas pessoas são recebidas no escritório, primeiro num momento de acolhimento, para entender a história, para entender o porquê que ela chegou até mim. Sim. E aí depois a gente vai falar sobre direito, depois a gente vai falar sobre como é que eu posso ser útil na vida dessa pessoa. Né? Tem um processo. Não é simplesmente chegar e jogar lei. Você tem direito a isso. Não, de jeito nenhum. Primeiro eu sirvo café. Isso é bom. Depois eu sirvo meu biscoitinho.
Depois a gente começa, mas e aí, me conta como é que a gente pode trabalhar essa situação. E você chegou num ponto também, que a gente fala muito de direitos, mas é importante também entender que tem deveres. Sim. E você fez uma postagem, não é recente, em que você fala das responsabilidades dos pais das crianças atípicas, né, das crianças PCDs, porque eles chegam com muito direito, principalmente relacionado à educação. Sim. O direito é isso, o direito é aquilo, mas que ele também tem deveres. Eu achei espetacular essa postagem. Eu não sei se as pessoas leram, se alcançaram, e eu queria que você comentasse sobre essa questão. Isso é um fato, porque principalmente na educação. Às vezes as pessoas se sentem automaticamente com um laudo na mão. Meu filho tem direito a quê? Tem direito a professor de apoio, tem direito ao plano educacional individualizado, tem vários direitos. Mas o que é meu dever enquanto mãe? Eu preciso fomentar a escola de informações, de dados que façam com que a vida dessa criança na escola também seja facilitada, né? Então, os pais têm também, por exemplo, existe uma indicação médica de uso de medicação. Se o pai não dá medicação, a mãe não dá medicação e fala, não quero dar medicação e manda para a escola, você concorda que a escola vai ter um problema também? Seríssimo, seríssimo. Se a escola tem, infelizmente, vendo. Se ela tem indicação terapêutica, como foi o caso do Miguel, ele tinha 2 inicialmente. Ao longo do processo foram trocando e foram aumentando. Mas aí né? Eu falo, não, eu acho que ele fala super bem, não vou levar na fonoaudióloga, não. Então, o dever do pai na minha opinião, é 80% do processo dos pais. A escola tem sim um papel fundamental, a escola, a sociedade, o sistema de saúde, o sistema de assistência social, tudo isso é um conjunto. Mas, na minha opinião, como mãe, tudo isso parte de casa. A gente começa em casa o processo e a gente vai levando esse processo para os outros lugares. Mas se em casa, outra situação que você comentou lá no começo que eu quero voltar. Crianças com deficiência também têm que ter limites. Crianças com deficiência também não podem chegar aqui, subir no balcão da Sheisa e vir aqui tomar o seu café porque ele é uma criança com deficiência. Porque às vezes o pai ele é deficiente, ele é teia, ele é aquilo. Exatamente. E hoje, com o cordão de identificação, né, que o cordão de identificação do autismo, das deficiências ocultas, que é o girassol, hoje fica muito fácil de identificar uma criança ou uma pessoa adulta com deficiência. E aí, esse cordão pode ser um crachá de ele pode fazer o que ele quiser? É claro que não. É claro que não, né? Então, eu acho que esse também é um papel de nós pais definir. Primeiro, porque é uma criança. Sim. E se é criança... Ela precisa ser conduzida, educada, trazer todos os valores, todas as questões. Exatamente. E os pais estão deixando de educar para justificar. Não, ele é PCD. Ou seja, né, que você falou, ele pode tudo, porque ele não pode fazer nada com ele. Né? Isso é um erro, né? É um erro e, assim, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, é um crime. Porque está tirando dele tantas coisas que no futuro ele vai necessitar, porque na vida nós precisamos de limites. Claro. Né? Todos nós precisamos. São as noções de direito, né? Sim, aí a gente vai tirando dele todas as condições dele de ser autossuficiente, dele ter uma autonomia, porque você o limitou na infância dizendo que tudo podia. Exato. E a gente na vida, nem tudo. De jeito nenhum. Senão ele cresce com essa ideia e ele vai ser penalizado de fato lá na frente. Sim. Porque existem regras de conduta e as próprias legislações que nos limitam, né? Sim. Você está nervoso, você pode chegar ali fora e quebrar o carro de uma pessoa? Não. Na vida adulta. Então, enquanto criança, você também tem que ter essa limitação. E a criança com deficiência, principalmente através das terapias, eu sempre bato muito nessa tecla, sou muito a favor das terapias dos pais. Eu acho que os pais precisam passar, sim, por um processo terapêutico. Primeiro, para entender sobre a deficiência, entender sobre como é que isso vai fluir dentro da casa deles. O que eu estou falando que funcionou na minha casa não quer dizer que vai funcionar na casa de outra mãe. Verdade. Mas o seu processo interno precisa ser trabalhado nisso. Eu sempre vou ser a favor da terapia dos pais. Eu acho que ela vem quase que ao mesmo tempo da terapia dos pais. Ainda mais que, assim, igual você falou, eu não passei pelo processo de luto, mas muitas famílias passam. Sim. Então, se elas não cuidam desse processo, ele pode perpetuar, né, de forma que não vai ajudar a criança, a pessoa, né, e tudo mais. Eu queria trazer uma pergunta para você, que agora me fugiu a pergunta. Mas é tanta coisa. Mas
Comente algo que eu não te... eu lembrei. Eu quero que você fale sobre que você faz parte de várias associações, você está à frente de muitos movimentos, não sei se é a palavra correta, né, mas de muitas ações voltadas para isso. Comenta um pouco sobre esse trabalho que também você faz. Quando eu tive o diagnóstico do Miguel, há pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, eu conheci a AEMAIS, que é a Associação de Apoio a Pais e Autistas de Araxá. É uma associação que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Durante um bom tempo eu fui parte da diretoria, depois até em razão de compromissos, do tumulto de compromissos na minha vida profissional, pessoal, eu precisei deixar a diretoria, mas hoje eu sou membro apoiadora da associação, principalmente com relação à legislação, né, ao apoio jurídico mesmo para os pais e para a própria associação. E essa associação foi muito, muito, muito importante para mim, porque me fortaleceu enquanto mãe. Você segurar na mão de outra mãe que vive a mesma situação, que vive os mesmos desafios. Às vezes você está num dia difícil, e tem dias difíceis. Eu sou completamente contra a romantização do autismo ou de qualquer outra deficiência. Então, você ter uma mão para segurar, tem dias que foi um dia péssimo. Foi para a escola, desregulou, teve que ir embora mais cedo, chorou, chegou em casa, teve crise. Você conversa lá no grupo, vem 5 mães e fala, essa semana foi difícil. A minha semana foi difícil. Essa semana foi... De repente você acha, não, tá tudo certo, nós estamos todo mundo junto. Então essa união é muito importante. E hoje... Olha o café chegando. Olha o café chegando. Sempre a luz, gente, lindo. Que loucura desse café. Eu vou virar para aparecer aqui uma logozinho, gente. Olha que lindo. Tem dos dois lados, eu achei que não sabia que tinha. Esse café é bom. Olha só que lindo. Fala bem bonito aqui, como que chama? Esse aí é o Sweet Caramel e esse aqui é o Doce Felicidade, que vale a pena. Olha o nome, Doce Felicidade. Já não bastava ser felicidade, ainda é doce. Ainda é doce. E hoje também eu tenho um trabalho com palestras, né? Eu faço palestras em escolas, em instituições, em empresas, em encontros, em seminários. No mês passado, por exemplo, eu estive em Belo Horizonte participando de um seminário para servidores públicos federais sobre direito da pessoa com deficiência. Foi um seminário voltado exclusivamente para pessoas com deficiência, que foi organizado pelos sindicatos desses funcionários públicos do TJ, do Tribunal de Justiça, né, e da Promotoria do Ministério Público de Minas Gerais. Então, assim, eu tento, dentro das minhas possibilidades, fazer com que o direito da pessoa com deficiência seja propagado. Que isso não é um nicho de advocacia. Isso é o meu objetivo, é que as pessoas entendam quais são os direitos delas, como procurar esses direitos, como fazer esses direitos funcionarem, porque às vezes o que está na lei é muito bonito, né? Mas se você não entender, ele não está na realidade. E você não consegue aplicar ele, né? Se você não trabalhar em prol... eu sempre falo isso também, ninguém bate na sua porta e te oferece um benefício. Não, jamais. Se você não tem conhecimento... Agora, se você tiver feito alguma coisa errada, com certeza. Aí eles vão te achar. Com certeza. Mas falta realmente as informações. Quando eu desenvolvi o projeto, foi a primeira coisa, eu preciso entender. Então, às vezes, a pessoa só contar para, às vezes, entender. Eu sou professor de matemática, mas eu acho que é importante a gente trabalhar com as crianças tudo aquilo que faz parte da realidade delas. Então, eu trabalhava numa escola, eu falava que trabalhava porque eu aposentei, gente, acontece todo mundo. E eu pensava, o que eu vou trabalhar o ano que vem? Adoro trabalhar com projeto, mas esse projeto que faça a diferença na vida da criança. Eu falei, estou numa escola que é uma escola que lida muito com a inclusão. Então, já sei, é a inclusão que eu vou trabalhar, né? Só que aí eu quis trazer para dentro da área fiscal, né? Aquilo que é direito. Né? Eu não fui tão bem quanto você, porque aí você é especialista, mas eu fui atrás dos direitos através das nossas contribuições, todos nós contribuímos para isso, e como que as pessoas com deficiência têm direito a isso, requerer, quais as responsabilidades. E foi um aprendizado para mim muito grande, sabe, de ver tantas associações, de tantas pessoas envolvidas que a gente não tem noção. Exatamente. Né, porque a gente olha só por uma pontinha, não entende os trabalhos que são realizados ali. Então, é muito gratificante. Para mim foi gratificante aprender, entender e ter um olhar diferente. Então, acho que todas as pessoas, independente se tem na sua família uma pessoa PCD ou não, o conhecimento te faz tratar com respeito o outro. Exatamente.
né? Então, isso para mim foi algo que eu ganhei no projeto, foi olhar para várias pessoas que lidam, que trabalham nessa área e que me ensinaram muito, e você foi uma delas. Seu marido também foi um deles, que ele falou muito da questão da acessibilidade, né? E isso é muito bom. Né? Se começar aí, os meninos já começavam a olhar para tudo e falar, não é acessível. Nossa escola não é acessível. É esse que é o X da questão, que eu acho que é muito importante. A gente plantar sementinhas, né? Você pensa, uma criança, que eles são pré-adolescentes, né? Aquela fase do projeto, eles começarem a chegar nos lugares e falarem, nossa, ali não tem rampa, não tem corrimão, como é que uma pessoa que faz uso de cadeira de roda vai chegar aqui? E isso não é uma coisa normal do cotidiano deles, pensar nisso, né? E saber que você plantou uma semente, que ali vão ter crianças, que vão ser adolescentes e adultos que vão pensar nisso, não tem preço, não tem preço. Então, assim, os projetos, para mim, tinham que trazer esse, não é um conforto, é esse aprendizado. Eu tinha que aprender, porque se eu não aprendesse nada, eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Exatamente. E tinha que levar essa aprendizagem para os meninos. Fala alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você gostaria muito de falar. Deixa eu pensar o que eu gostaria muito de falar. Uma coisa que eu sempre acho importante de pontuar é que as pessoas precisam entender sobre os direitos delas. Então, quando eu posto os vídeos, eu tento fazer com uma frequência razoável, mas às vezes os prazos processuais, as demandas do escritório não me permitem. Mas o que eu sempre tento trazer nos meus vídeos, quando eu posto, ou nas publicações que eu faço nas minhas redes sociais, transmitir para as pessoas o interesse por entender a legislação. Eu não preciso ser especialista em direito, não preciso ser advogado para saber que eu tenho um direito e saber como é que eu faço para alcançar esse direito. Então, sempre que sai uma legislação nova, eu conto sobre ela e posto o link da legislação. Vai lá, dá uma lidinha nessa legislação. Às vezes é uma lei que tem 4 parágrafos. Isso vai trazer para você, para sua família, para o seu filho, uma riqueza que talvez você já saia na frente de 10 outras pessoas que estão ainda pelejando para poder conseguir um benefício, para conseguir um direito na escola, seja de um professor de apoio, seja do PEI, enfim. Quando a gente conhece os nossos direitos, fica muito mais fácil de lutar por eles e fazer com que eles sejam validados. Então, se eu posso deixar um pedido, é para que as pessoas tenham esse apreço por entender o que é o direito delas. Né? O direito faz muito mais parte do nosso cotidiano do que a gente pode imaginar. Ele está em todos os lugares o tempo todo. E às vezes a gente só deixa para procurar quando a situação está muito crítica, né? A informação faz a mudança na nossa vida. Exatamente. Nós temos que ir para a parte final, mas eu preciso fazer uma pergunta para mim muito importante. Eu, como professora, eu vejo que, de alguma forma, aquela criança está sendo negligenciada. Uma criança de forma geral, mas principalmente a criança atípica. Sim. O que eu posso fazer? Então, eu falo negligenciada no sentido, ela estava da terapia e a mãe não está levando. Ela tinha que tomar um medicamento e a mãe... Né, não estou aqui colocando que é a questão financeira, mas se tiver, a gente também tem como orientar. Mas não está fazendo pela criança aquilo que era essencial para ela. O que pode ser feito? Silvéria, o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, é chamar essa família para a escola, né? Tentar resolver isso de forma consensual ali dentro da escola e falar, se por acaso o seu filho tem algum diagnóstico que não foi trazido para a escola, se tem, qual é esse diagnóstico? Como é que você pode nos trazer esse laudo? Porque não é obrigação dos pais levar o laudo para a escola e apresentar, mas, na minha opinião, faz parte do processo educacional. A partir do momento que a escola conhece, ela tem condições de fortalecer esse trabalho. Exatamente. Então, a escola faz essa pergunta, se a família se sentir confortável, esse laudo vem para a escola, e aí o trabalho é conjunto. E aí a escola trabalha, se for em nível municipal, junto com a Secretaria de Educação, se for em nível estadual, junto com a Inspetoria, né? E esse trabalho tem que ser feito em conjunto. Em última instância, na pior das hipóteses, cabe uma denúncia por negligência perante o Ministério Público. Vamos pensar que todos esses passos foram tomados, né? Tentei com a família, tentei com a Secretaria de Educação, às vezes com a assistência social, como você mesmo falou, às vezes tem uma questão financeira que impede isso, aí o processo é diferente. Tentamos todos esses caminhos e nada funcionou. Aí a última instância, infelizmente, é uma denúncia no Ministério Público por negligência, porque
está se tirando o direito dessa criança Sim. de ter uma educação de qualidade, de ter um processo educacional inclusivo que seja efetivo. Né? Porque a gente vê muito a questão do abandono intelectual, que é quando eu, como mãe, não mando meu filho para a escola, eu estou abandonando ele intelectualmente. Sim. E cabe um processo. Sim. E me preocupa quando eu vejo eu não sei se tem um termo para isso, mas eu vejo também como um abandono do desenvolvimento, até intelectual da criança, ou dos cuidados, eu não sei que termos. Sim. Quando a criança tem direito e necessita de um tratamento, de algo assim, para que ela vá progredir. Exatamente. Né? Então, isso é uma preocupação que a gente está tendo agora e que às vezes a gente não sabe como agir. Exato. Né? Exato. Porque aquela criança que desregula, ela desregula sozinha dentro de uma sala. Ela desregula uma turma inteira. Sempre, né? Sempre. Um professor, ou às vezes até uma escola. Exatamente. Uma escola é desregulada. Exato. Então, a gente preocupa com todos. Da mesma forma que aquela criança tem direito, os outros também têm direito. O que é que nós estamos fazendo para contribuir? Exatamente. E para fazer com que esse processo educacional inclusivo funcione, Sim. né? Porque muitas vezes, como a gente falou lá atrás, dos direitos e deveres. Sim. A escola forneceu tudo o que é direito daquela criança, mas talvez os pais não cumpriram os deveres familiares perante a escola, né? Que dentre eles é informar e fazer com que a escola seja participada de todo o processo. Às vezes, por exemplo, mudou a medicação. Teve uma mudança de comportamento em razão da troca de medicação. A escola precisa ser informada. Sim. Ou essa semana talvez ele esteja mais nervoso porque ele está passando por uma troca de medicação. A gente está fazendo um teste de troca de terapia. Ele saiu de uma terapia X para a terapia Y. Me ajuda a monitorar, se você vê alguma evolução, alguma regressão, vamos conversar. Essa conversa. Esse diálogo tem que acontecer. Essencial. Tem que acontecer. Gente, vocês viram que se eu ficar, eu vou deixando, nós vamos sair daqui meio-dia. Falou, a gente vai ficar até de tarde. Porque eu gosto mesmo, sabe? Eu gosto de aprender, eu gosto de entender. Eu acho essencial. O aprendizado me faz tratar melhor o outro. Sim. Né? Então, eu sempre acredito nisso. Mas nós vamos para a parte final já, que é o ping-pong. Gente, mas foi muito rápido. Foi rápido. Parece que a gente começou a falar em 5 minutos. 5 minutos, né? Então, no ping-pong, Paloma, eu vou trazer palavras e você fala o que te remete. Tá? Tá. Pode responder com uma única palavra ou fica à vontade. Tá? Então, eu tenho que começar com a palavra, né? Eu deveria falar como a Paloma de 4 anos falou, mas eu vou falar direitinho. Advogada. Missão. Eu acho que é missão. Eu sempre pedi para Deus que eu conseguisse atuar na advocacia com alguma coisa que fizesse diferença no mundo. E para mim, fazer a diferença no mundo não quer dizer que a gente vá para a ONU, que a gente vá para um congresso internacional. Fazer a diferença no mundo é no nosso círculo de convivência. Isso. É fazer a diferença na vida de quem está dentro da sua casa. Então, hoje, para mim, a minha profissão faz a diferença no meu mundo. A minha advocacia faz a diferença na minha realidade, na minha casa. Né? Então, para mim, a minha missão enquanto advogada hoje é uma bênção. Direito. Para todos. Deveres. Para todos. Mãe. Sem sombra de dúvidas, o meu melhor lugar do mundo. Eu não trocaria absolutamente nada pela minha maternidade. Lindo, né? Maternidade, né? É lindo ser mãe, do meu filho. Foi uma bênção na minha vida, é uma bênção na minha vida, e é uma bênção diária, assim, eu aprendo com ele todos os dias, ele tem uma mini lição para me dar todos os dias, então não tem preço ser a mãe do Miguel. Miguel. O Miguel é a minha luz, é a luz da minha vida, da minha casa, da minha existência, tudo é por ele, eu sempre falo isso, tudo na minha vida é por ele e para ele, então começa nele e termina nele, absolutamente tudo que eu faço, tudo que eu penso é por ele. Um legado. Fazer com que o direito seja conhecido. Eu acho que o direito precisa sair dos códigos, precisa sair do papel. Dos especialistas, né? Sair, exatamente. Ele precisa estar na mão de quem precisa dele. Não adianta a gente fazer leis maravilhosas, ter códigos gigantescos, se a pessoa que precisa dele lá, que faz uso da assistência social, não sabe como aplicar esse direito na vida dela. Então, ele precisa ser popular. Uma emoção.
Nossa, são tantas. Eu acho que hoje a grande emoção da minha vida é poder falar sobre o que eu acredito. Falar, ter a liberdade de mostrar para as pessoas que o que eu acredito pode acontecer. Plantar essas sementes e vê-las germinando aí pelo mundo. Vou pedir a você que deixe uma mensagem para as pessoas que nos assistem, que tiver no seu coração, se você quiser que chegue até elas. Mais uma vez, eu queria reforçar essa informação de que, para mim, o direito é para todos. E ele precisa chegar a todas as pessoas. Então, faça uso das ferramentas que você tem. Leia, estude, converse com pessoas que entendam sobre os seus direitos e passe você também a entender para poder levar esse direito para outras pessoas. Muitas vezes o seu direito é o mesmo que da outra pessoa e a outra pessoa não conhece. Então, essa missão, eu acho que ela precisa chegar a todas as pessoas. E são essas sementinhas, como a que a gente está plantando aqui hoje, levando Sim. isso para mais pessoas através do Araxá de Cafés, que é um quadro que eu amo, eu adoro assistir, sempre quis participar, sempre nos desencontramos nas agendas, mas sempre quis muito participar, porque eu acho que as sementes que a gente planta hoje são os frutos que a gente vai colher daqui a pouco, lá no futuro, principalmente com relação à inclusão do direito, à inclusão das pessoas com deficiência e à efetivação dos direitos delas. Sabe, então, gente, é lindo, sabe? É muito gostoso ouvir a Paloma. Muito bom mesmo. Eu que digo, que é bom te ouvir e ficaria aqui até amanhã. Muito, eu acho que renderia vários outros momentos. Mas, fechando, o direito não é aquilo que te permite fazer tudo sobre o outro, que te permite ir além, né, no sentido assim, eu posso tudo, mas é aquilo que torna justo a nossa vivência. Exato. A partir do momento que eu sei dos meus direitos, eu atuo dentro dele, eu vou compreender também quais são os meus deveres, porque nenhum direito vem sozinho, né, ele vem acoplado também com o dever. Então, nós temos o dever de ser feliz, de proporcionar felicidade ao outro, e com essas palavras, eu quero que vocês olhem para o mundo com o direito de ser feliz, o dever de ser feliz. Né? E como que a gente faz isso? Entendendo como acontece esse processo. Não se entristeça pelos diagnósticos, não se entristeça porque a sua gravidez ou a sua criança não foi a perfeição que você idealizou, mas é a perfeição que Deus preparou para a sua vida. Porque nada acontece na nossa vida sem que Deus coloque a mão. E Ele coloca nas nossas mãos aquilo que o nosso coração está preparado para receber ou para aprender. Então, nós vemos aqui uma mãe que cresceu maravilhosamente bem e que o Miguel faz dela uma mãe melhor. Com certeza. O seu filho também te faz uma mãe melhor. E foi o único momento da nossa entrevista que eu vi um olho cheio d'água, emocionada, porque ali nasceu não só uma mãe, mas nasceu a mãe do Miguel, que faz para o Miguel e para várias outras crianças que elas têm direitos, que elas têm deveres, que elas têm potencialidades que precisam ser desenvolvidas. Que você seja uma mãe atípica, mas atípica em todos os sentidos. Atípica no querer do seu filho, atípica no fazer o melhor para o seu filho e atípica em dar limites para o seu filho. Claro. E isso é independente se seu filho tem um laudo ou não, porque as mães estão esquecendo de ser mães. Sejam mães, é um processo que passa por fases e que às vezes a gente sente falta de cada uma delas. Exato, né? Passa tudo tão rápido. Tudo rápido. Então, seja mãe todos os dias. Seja a mãe que você puder ser, mas seja a melhor mãe que você puder. Vai atrás dos seus direitos de ser mãe, do seu dever de ser mãe e na alegria de conviver, né, nesse mundo que Deus nos colocou aqui. Muito obrigada, Paloma. Foi maravilhoso, como sempre, te ouvir. Sabe? Que vontade de ficar aqui mais tempo, sabe? Mas nós temos que finalizar. Que Deus te abençoe. Amém. Que você deixe muitas sementes pelo caminho por onde você passar. Amém, muito obrigada. Que seu trabalho continue sendo lindo, gostoso, leve de assistir. É um conteúdo que eu acho que as pessoas precisam consumir mais. A gente precisa mais de leveza. A gente precisa de mais cafés com tranquilidade. A gente precisa de pessoas que falem com essa voz serena que você fala. Então, curtam o Grão Café, gente. Não percam a chance de assistir, não. Então, vem tomar café aqui com a Seja. Ela te recebe com tanto carinho. Tá? Obrigada, Seja, mais uma vez, por nos receber no Grão Café. Aqui tem muito mais que grão e café. Tem muito afeto.
tá? Em todos os detalhes. Então, venha ser acolhido no Grão Café e assista Araxá Entre Cafés. E precisou do advogado? Tem uma aqui, ó, que primeiro vai te acolher, depois ela vai falar o que você tem que fazer. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Tchau, Araxá Entre Cafés, até o próximo, tá? E hoje eu saí daqui muito feliz. Obrigada. Eu também. Nós vamos tomar café agora, viu, gente? Tá aqui doidinhos esperando.